Bom, começando então, já liguei meu timer ali. O companheiro Arlindo já me apresentou. Bom dia a todos, parabéns, rilianos, por estar aqui numa manhã de domingo e, como disse o Arlindo, 100% de presença. Eu fiz um curso de graduação em jornalismo anos atrás e depois fiz algumas pós. E, na verdade, eu não sou especialista nem em política, nem em ética, nem em cidadania. Mas o curso de jornalismo, a graduação, ele nos dá 4 anos de treinamento justamente para observar essas áreas, porque elas são muito úteis no dia a dia do jornalismo, né? Então, a gente teve essa formação, treinamento para isso. Eu começo com 3 perguntinhas que a gente chama de retórica. Pergunta retórica é aquela que a gente faz e, normalmente, todo mundo sabe a resposta, mas nem sempre sabe, né? Então, eu pergunto a vocês, para vocês irem pensando, não preciso me responder. O que é política? O que é ética? O que é cidadania? Obviamente, muitos de vocês sabem o que é, já viram sobre isso, mas só para clarear, para nos lembrar, eu criei aqui uma formulazinha para vocês não esquecerem. Nós entendemos que política com P maiúsculo, não estou falando de campanha eleitoral, estou falando com P maiúsculo, é o somatório de ética com cidadania. E quando a gente fala de política, resumidamente, a gente está falando de organização do Estado, a democracia, votar e ser votado. Nós estamos falando do executivo, legislativo, judiciário funcionando plenamente. Estamos falando de integração do patrimônio nacional, de paz, desenvolvimento, soberania. Só isso aqui já daria assunto para o dia inteiro. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando, obviamente, da prática do ensino, da honestidade, do respeito, ser uma pessoa do bem, confiável, e a defesa constante do bem comum. Não basta querer o bem só para você, é preciso querer o bem para todo mundo e defender que isso seja para todo mundo. Isso é ser ético. Se você encontrar uma situação fora disso, não é ético. E cidadania, conforme a palavra indica, vem da palavra cidade. Quando as pessoas começaram a morar em cidade, passaram a morar em cidade, vocês já estudaram história, saíram dos burgos, eles passaram a ter direitos e também deveres para organizar. Senão coloca todo mundo num lugar só, como é que vai ser? Então surgiram as leis, os recursos e práticas que possibilitam participar ativamente da vida de uma nação, de um país, de um governo. Então, foi só para a gente dar uma lembrada. E aqui vem mais perguntas, retóricas ou não. Há cidadania no Brasil? Há ética na política? Há boas leis? Ora, há sim cidadania no Brasil. Nós somos 5.570 municípios, mais os estados, então já não pode falar, nossa, o Brasil é uma porcaria, não tem cidadania. Tem, e muita, mas às vezes falta, né? Nós temos ética na política? A tendência é falar que não, mas tem também. Infelizmente, a falta de ética está chamando muita atenção, mas nós temos, né? Há boas leis? Temos excelentes leis. A começar da Constituição Federal, que é uma boa lei, que é um assunto mais na praia do Arlindo e outros advogados, companheiros nossos. Antes de mais nada, para vocês não acharem que tem fake news nessa apresentação, eu já sugiro aqui alguns links e depois eu vou deixar essa apresentação disponível para todos vocês. Se vocês entrarem no site da Câmara dos Deputados, você vai ver lá todos os gastos parlamentares. A Folha de São Paulo contratou uma equipe e realizou um levantamento, chama Ranking da Eficiência dos Municípios, onde você tem 95% dos municípios brasileiros ranqueados em grau de eficiência com relação à saúde e educação. Você tem desde o primeiro lugar, que é a Cachoeira da Prata, até o último lugar, passando por Uberaba, o grau de eficiência dos municípios. Você tem organizações como a Transparência.org, Transparência Internacional, Agência Contas Abertas, você tem a União Interparlamentar, que observa os legislativos no mundo inteiro, quer dizer, informações sérias não faltam, se vocês quiserem aprofundar nesses temas. E aqui, começando, isso aqui, a fonte é a União Interparlamentar, foi publicado no site da BBC, bbc.com, está aqui o link também, se vocês quiserem aprofundar. O que é que nós vemos nesse primeiro infográfico? O Brasil tem 594 parlamentares e uma população de 209 milhões de habitantes, aproximadamente, já dá um pouquinho mais, 210 por aí. Países como o Reino Unido têm 1.440 parlamentares e 66 milhões de habitantes. Então, é só a questão quantitativa. O Brasil tem muito ou pouco parlamentar. Necessariamente, eu não vejo um problema aqui, não. É só um comparativo, né?
do que nós temos. Pode-se abrir a discussão sobre isso, se é muito, se é pouco, mas eu particularmente, não vejo um grande problema nisso. Eu vejo problema, talvez, aqui. O custo por parlamentar em dólares no Brasil, custo por parlamentar, hein, é de 7 milhões e 400 mil dólares no Brasil. Nos Estados Unidos, você ter uma ideia, é de 9 milhões de dólares, 9 milhões e 500 mil dólares o custo por cada parlamentar. Isso aqui eu vejo um problema. Por quê? Nós estamos muito próximos dos Estados Unidos, né, em termos de custo parlamentar. Só tem uma diferença. O PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que é a riqueza que ele recolhe durante um ano inteiro, é de 20,5 trilhões de dólares. E o PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. Esse tem um PIB 10 vezes maior que o nosso. Então, começamos a ver, segundo esse levantamento da União Interparlamentar, que o custo do nosso legislativo é um pouquinho grande, né? O Congresso Brasileiro, de forma legal, né, não tem nada de desonesto aqui, tudo aprovado em lei. O salário de um deputado federal é de R$ 33.773. R$ 33.763. Mas soma-se a isso mais 101 mil para ele contratar até 25 assessores e mais de 30 mil a 45 mil para alimentação, aluguel de veículos, escritório, divulgação. E, além disso, tem direito a combustível até para os aviões particulares, tem direito a passagens aéreas, apartamentos funcionais, com tudo pago, energia, condomínio, limpeza, reforma, despesa, tem direito à reposição de despesa médica, e os presidentes da Câmara e do Senado, eles têm direito a mansões no lago e têm direito a usar aviões da FAB. E eu não estou falando daqueles aviãozões de guerra que a gente vê nos filmes batendo lata, não, são jatinhos da FAB, hiper confortáveis. Somando tudo isso, nós temos que, no Brasil, os 81 senadores e 513 deputados custam 4 bilhões, com B de bola, bilhões e 400 milhões de reais por ano. Olha, vamos discutir com especialista, que eu não sou, vamos, mas eu acho esse número muito, muito grande. Poderia, talvez, haver uma economia aí. E já adianto também, eu estou dizendo esses dados não porque eu seja contra a democracia, sou a favor da democracia, vivi um período da minha vida sob a ditadura, não quero, não defendo, mas a democracia não precisa custar tanto ao Brasil, né? E isso aqui, nós estamos falando, por enquanto, de coisas legais, né? Há solução para isso? Sim, há. Alguns países já caminharam nisso, e aqui, se eu parasse a minha palestra nesse momento, eu já estaria até contente, porque eu indico para vocês um primeiro livro, que é da Cláudia Valim, ela é brasileira, escreveu esse livro chamado Um País Sem Excelências e Sem Mordomias. Ela é brasileira, mora na Suécia já há vários anos, é casada com um sueco, tem filhos lá, e ela escreveu esse livro sobre como funciona na Suécia esses gastos parlamentares, né? Se tem mordomia, se não tem. Então, é um livro-reportagem com linguagem claríssima, ele pode ser baixado na forma de e-book. É um livro muito interessante. E, além disso, se você digitar no YouTube Cláudia Valim, vocês vão ver uma série de reportagens que ela fez para a TV Bandeirantes, uns anos atrás, onde ela dá exemplos do que está no livro. Conversou com ministros, com deputados, mostrou como é que eles moram, como é que eles vivem. Isso que ela mostra sobre a Suécia é meio que comum na cultura também da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, né? E isso já contaminou, no bom sentido, países da Europa, e nós vamos ver aqui agora. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Deu para acordar já no domingão? Então, vamos lá. O princípio maior na Suécia: os políticos e servidores públicos devem viver com nível econômico igual da população em geral. É uma coisa simples. Mas não foi assim, a partir de hoje vocês vão viver igual a população comum. Não. Eles criaram um monte de leis para que isso acontecesse, né? E criaram uma cultura em torno disso. Para se ter uma ideia, segundo a colega Cláudia Valim, para ser deputado federal na Suécia, como é que é a condição? Ele ganha lá 50% a mais que um professor infantil, em média. Olha a diferença. Nós estamos falando aqui que no Brasil um deputado federal ganha, juntando tudo, ganha quase 200 mil. Lá, na média, 50% a mais que um professor infantil. Não tem imunidade parlamentar.
Aqui no Brasil, os deputados têm imunidade parlamentar. Significa que eles não são cidadãos comuns, que podem ser acusados, pegos em flagrante, presos. Não, né? Nós temos casos aí de deputados com acusações seríssimas até de assassinato, que vai trabalhar com tornozeleira eletrônica. Já tivemos recentemente deputado que dormia na cadeia e de manhã ia para o Congresso Nacional trabalhar. Na Suécia, isso não tem como. Assessores, segundo o livro da Cláudia Valim, lá existe um assessor para cada grupo de 8 deputados. Eles têm que se combinar. Vamos supor que o assessor seja o Arlindo. Nós somos de diferentes partidos, mas nosso assessor é o Arlindo. Não tem outro. Não tem aquela penca de 25 para cada um. Não tem secretárias. Cada deputado cuida da sua própria agenda, com a facilidade hoje que tem os smartphones, tablets e tudo. Plano de saúde, eles usam o SUS de lá, é público. Se quiser pagar particular, paga. Né? Mas não tem, igual aqui no Brasil, aquela reposição de saúde, os deputados se internam nos melhores hospitais do país e depois a Câmara repõe. Apartamento funcional. O deputado na Suécia tem? Tem. Igual aqui no Brasil. Só que lá são kitnets, não tem empregados. A cozinha e a lavanderia são comunitárias. Se a esposa ou o marido for morar com o parlamentar e os filhos também a partir de 12 anos, eles têm que pagar a cota à parte naquele apartamento que é público. Eles não vão morar lá de graça. Quem tem direito é o parlamentar. Familiares podem morar? Podem, mas tem que pagar a parte. É uma diária, né? Aposentadoria. Deputados na Suécia, após 2 aposentadorias, após 2 mandatos, eles têm direito à aposentadoria. Mas somente por 2 anos, até eles voltarem ao mercado de trabalho e voltarem a exercer o que eles faziam antes. Por exemplo, se eu sou professor, virei deputado e perdi a eleição, não vou ser mais deputado, eles vão me dar 2 anos de salário ainda para me reorganizar, voltar, arrumar emprego e vou voltar a ser um cidadão comum, né? Passagens aéreas para o exterior a trabalho, para vocês terem uma ideia, cada deputado na Suécia tem direito a $7.000 a cada 4 anos. Veja, dá menos de $2.000 por ano para ele viajar a trabalho às custas do dinheiro público. E as diárias, quando eles viajam, são de no máximo $107. E tem mais. Desses $107 é dividido o que é para alimentação, o que é para transporte. Então, se um deputado viajou e ele foi convidado para almoçar com o prefeito, na casa do prefeito, naquela cidade que ele está lá, 33% dessa diária é para almoço. Ele tem que devolver esses 33%. Ele não pode chegar lá na Câmara depois, está aqui a nota fiscal do meu almoço, sendo que ele almoçou com o prefeito e não pagou. Ele tem que devolver esse dinheiro. Né? É bem diferente do Brasil e de outros países. O deputado lá tem direito a vale transporte de metrô e trem. Então, vejam que é um pouquinho diferente do Brasil. Né? Ser vereador na Suécia, como é que funciona? O vereador lá é um voluntário. Ele não tem salário, ele tem uma ajuda de custo de $235, equivalente a $235, porque a moeda lá chama-se coroa. Mas se ele perder as horas no emprego, por exemplo, ele dá aula, ou ele trabalha no hospital e perdeu uma cirurgia por causa da Câmara Municipal, ele prova isso para a Câmara, que ele foi prejudicado na profissão dele, e a Câmara devolve, repõe, mas só nesses casos. Né? E se ele faltar à sessão da Câmara, ele perde essa ajuda de 235. E se chegar atrasado, qualquer minuto, ele recebe só a metade da ajuda de custo. O vereador não tem celular, não tem gabinete, não tem assessor. Dá certo no Brasil? Não sei, mas lá funciona bem assim. Ser primeiro-ministro na Suécia, o que significa? Primeiro-ministro lá é o cargo mais importante. Vamos supor que seja equivalente ao presidente da República. Ele também não tem imunidade. Ele pode ser acusado, processado em qualquer momento. As notas fiscais de trabalho dele são sempre expostas, não é escondido. As despesas pessoais expostas, mas aí vocês podem perguntar, isso é radicalismo? Não, quando ele vira primeiro-ministro, você sabe que a vida dele vai ser exposta, inclusive se ele come lagosta ou se ele come pastel na Feira da Abadia. Os e-mails de trabalho são públicos, não precisa da Polícia Federal investigar, arrumar especialista para catar os e-mails, não. Qualquer cidadão tem acesso aos e-mails do primeiro-ministro. A sonegação de impostos gera renúncia de um primeiro-ministro. E houve caso lá de ministro que não pagou a assinatura da televisão, merreca, vamos supor, de R$60, e foi pressionado para renunciar. Por quê? Nesses R$60 tinha imposto embutido, então ele deixou de pagar imposto.
Isso lá é um pecado, não pode. Eles também não podem ter vantagens indiretas por palestras, né? Eu fiz uma palestra e ganhei 200 mil. Não, você é primeiro-ministro, não pode cobrar nada, não pode receber nada. Isso também gera renúncia, né? Funciona assim na Suécia. Regra geral lá para parlamentares, servidores públicos, juízes, promotor, procurador, prefeito, primeiro-ministro. Não podem enriquecer na política ou nos cargos que ocupam. Eles recebem salários que não podem ser atraentes, não tem auxílio, auxílio gravata, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, é o salário bruto e pronto. Não podem votar os próprios salários. No Brasil, os deputados votam os próprios salários. Nós, trabalhadores, não votamos o nosso salário. O Supremo Tribunal Federal no Brasil vota o próprio salário. Lá isso não existe. Não podem ter privilégios acima dos cidadãos, é regra geral, não são chamados de excelência nem doutores, existe uma lei proibindo isso lá, no Brasil agora acho que passou também a valer isso. São realmente empregados da população, ninguém tem imunidade, nem parlamentar, nem por ocupar cargo público, e nenhum representante público pode participar de jantares, almoços, não pode receber carro para fazer test drive, ficar com um carro 6 meses, 1 ano, né? Um carrão de 200 mil, não, estou fazendo test drive. Isso não pode, é crime lá. Viagens oferecidas por empresas. Não, o deputado foi conhecer o resort na Bahia da empresa tal. Isso lá é crime, não pode. Né? E aqui no Brasil nós vemos aí nas cidades, quando se inaugura uma grande indústria, isso é muito comum, né? A gente sempre vê, a indústria convida prefeito, vereadores, pessoal dos juízes, promotores, imprensa, e vai todo mundo, e come, e bebe, né? Fica lá uma tarde inteira e sai com os carros cheios de presentes naquela indústria. Isso lá é crime, além de ser antiético. Isso é uma vantagem indevida. Vocês podem pensar, radicalismo. Não. Pensem bem se uma indústria pode dar tanto presente assim para uma pessoa pública. Lá não entenderam que não pode. Aqui um pouquinho de imagem para vocês verem como é a vida comum dessas lideranças lá na Suécia e em alguns países da Europa. Esse aqui é uma imagem do juiz da Suprema Corte na Suécia, Lamberts, na Suécia. Ele chega de bike na estação do metrô e pega o metrô e vai para o Suprema Corte, que é o STF lá. Isso é comum lá. Esse aqui é o Carl Bildt, quando era ministro das Relações Exteriores, chegando no seu gabinete para trabalhar também de bike. O Friedrich aqui, ó, quando era primeiro-ministro, limpando o apartamento dele, porque eles não têm empregadas. Os primeiros ministros têm mais mordomias, as casas são maiores, tudo, mas eles não têm empregado. Aqui já é a Angela Merkel, da Alemanha. A Alemanha também vive uma situação semelhante. Ela é professora universitária, né? Aqui ela fazendo compra em um supermercado na Alemanha, é um cidadão comum. Aqui é o David Cameron, quando era primeiro-ministro da Inglaterra, no metrô, e até em pé, porque não tinha lugar para sentar. Eles vão trabalhar como cidadão comum. Aqui embaixo, de bermuda azul, é o presidente de Portugal, meu Patrício, Marcelo Rebelo, na fila de um supermercado. Isso na Europa tem sido comum. E quem tira as fotografias não são populares de lá, somos nós turistas, que falam, oh, olha lá, a gente tira as fotos, que para nós isso é estranho, né? Mas para eles é comum. Nós podemos copiar? Por que não? É igualzinho lá, vai ser? Não, obviamente que vai ter adaptações, mas nós temos que copiar tudo que é bom no mundo. Então, isso tudo que nós vimos sobre a Suécia e países da Europa, nós podemos copiar? Por que não? Como eu estava dizendo, benchmark, que é um método que as empresas utilizam para copiar bons exemplos. E na área pública isso é mais fácil ainda, porque é tudo público, né? Não precisa pedir permissão para copiar uma coisa boa de outra prefeitura. Às vezes a gente pode homenagear, tal. Isso pode ser uma solução para as mordomias, por exemplo, no Brasil. Mas a mordomia é um dos problemas no Brasil. Um dos. A corrupção no Brasil, eu não vou entrar nesse assunto, só apresentar alguns números. Na década de 90 do século passado, a maioria dos alunos ainda tinha nascido, nós tivemos 96 escândalos no Brasil. Escândalo, quando eu falo, é coisa grossa. E agora, nessa primeira década do século XXI, 125 escândalos. Então, nós temos, sim, corrupção no Brasil. A corrupção não é privilégio do Brasil, ela movimenta por ano no mundo 6 trilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do Brasil é de 3 trilhões de reais por ano, né? Então, vejam, a corrupção que é movimentada no mundo em dinheiro daria para bancar o Brasil 2 anos.
É muito dinheiro, não é privilégio do Brasil. Existe até um índice de percepção de corrupção chamado IPC que vai de 1 a 10. E, na verdade, é de 1 a 100, mas eu pus de 1 a 10 aqui para ficar mais fácil. O país menos corrupto do mundo é a Dinamarca, a nota dele é 8,7. O Brasil, a nota é 3,5, nós estamos no vermelho. O mais corrupto do mundo é a Somália. Nós estamos muito mais próximos do pior do que do melhor. Tem solução contra a corrupção no Brasil? Essa quantidade de corrupção que a gente viu, os números ali agora, mais de 100 só em uma década, e a gente abre jornal e abre televisão, a gente está vendo toda hora notícias de corrupção no Brasil, que é onde a gente lê mais, embora eles existam no mundo inteiro. Tem solução? Tem sim. Voltamos à Suécia. Por que a Suécia alcançou esse bom nível? Primeiro que lá eles investiram muito em leis. Eles têm uma lei da transparência desde o ano de 1766. O Brasil hoje tem uma lei de transparência. Nós fizemos benchmark, nós copiamos deles. Por isso que hoje os cartões de ministros, presidente da República, é tudo exposto. Eles criaram a figura do ombudsman em 1809. Concurso público, eles passaram a instituir em 1860. Eu fiz jornalismo aqui no Brasil. Lá na Suécia, no curso de jornalismo, tem a disciplina de análise de balanços públicos. Todo jornalista tem que aprender contabilidade, aprender a analisar balanço público, que em algum momento da vida dele, profissional, ele vai ter que fazer uma análise dessa e ver se o balanço está correto ou não. Eles têm unidades policiais anticorrupção para as grandes obras. Parece o filme Minority Report, não sei se vocês assistiram, com o Tom Cruise, em que eles veem quando o cidadão vai cometer um crime lá no futuro e já aprende ele antes. Na Suécia, a polícia acompanha uma grande obra para evitar que surja um crime ali no meio. Tem auditorias públicas em tempo real, tem uma agência nacional de corrupção, tem um instituto anti-suborno que foi criado pela sociedade civil e hoje presta serviço para o governo. E está aí o site, que é o Instituto Matmutor, vocês podem entrar, está em inglês, mas vocês são feras em inglês, vocês vão ver tudo lá. Então, eles têm leis com punições e a corrupção lá dá multa e cadeia de 6 anos e corta o salário. Aqui nós temos muita gente que foi pego com a boca na botija, aposenta e continua recebendo o salário. Alô? Tudo normal aí? Estão me ouvindo, Sim, Paulo? tudo okay. Normal. Peguei um pouquinho de trauma. Então, como nós vimos na Suécia, na verdade, esses países que nós estamos vendo, Noruega, Finlândia, Dinamarca, eles têm uma legislação, uma cultura muito semelhante. Agora, o povo da Suécia, desses países, são tudo santinho, tudo bonzinho, eles fazem, uma parte da espécie humana que o DNA teve mutação e eles passaram a ser santos. São todos honestos demais? Não, não é. O jogo de poder nesses países continua esse jogo de poder, há tentativas de corrupção, há tentativa de suborno, tudo lá existe, mas eles têm um ordenamento jurídico, um arcabouço de leis, que vocês viram, que impede isso, né? E eu até recomendo para vocês essa série aí, Borgen, que se passa na Dinamarca, onde mostra a vida de uma deputada que depois é eleita primeira-ministra, passa a comandar o país. Então, além dessa questão cultural de chegar para trabalhar de bike, de ter uma vida como cidadão comum, mostra como é o jogo de poder em qualquer país. E mostra os momentos X em que uma corrupção vai ser efetivada e os deputados e a primeira-ministra chegam, não, a lei permite isso, eu não apoio, está fora. Então, dá para entender um pouquinho como que funcionam as coisas lá nessa série, vocês que gostam muito de séries, Borgen. Tudo isso funcionaria aqui no Brasil? Volto a repetir, volto a perguntar. Ao fazer essa pergunta, vocês vão ouvir respostas do tipo: lá na Suécia funciona porque é um país pequeno, tem pouca gente, o povo lá é muito educado, a maioria fez faculdade, lá só tem 10 milhões de habitantes. Será? Será que isso não seria desculpa, não? Além da Suécia, e os nossos bons exemplos aqui no Brasil? Nós somos, por exemplo, 5.570 municípios. Será que não tem nada de bom nesses 5.000 municípios? Tem, e muita coisa boa. Pode mudar da base de baixo para cima. O que o Brasil precisa mais é de ter uma mudança radical, uma reforma política de cima para baixo, né? Mas mesmo os estados têm muita coisa boa, tem muitos bons exemplos. E até em governos que tiveram problemas sérios, pode ser que lá no meio tenha um projeto bom a ser copiado. Por que não? Se ele for ético, se for legal. Então, nós temos que olhar também para o nosso Brasil e copiar os bons exemplos.
Isso tudo não depende da nossa vontade política? Depende. E como é que funciona? Eu vou contar aqui uma historinha para vocês do nosso Rotary Clube de Uberaba Portal do Cerrado, uma história de cidadania. Em 2008, 2009, um colega nosso, Paulo Leonardo Vilela Cardoso, advogado, chegou de um congresso na Itália, reclamando do nosso clube que o Brasil era muito atrasado com relação às leis que regiam as empresas na época. Nós só tínhamos limitada e sociedade anônima. Falei, olha, é possível ter uma empresa individual de responsabilidade limitada, que não é microempresa, é uma empresa grande, sem que o dono da empresa tenha o seu patrimônio pessoal sob risco. Até aquele ano, 2012, até 2008, 2009, um cidadão, para ser dono de uma empresa e não ter risco com o patrimônio pessoal, precisava arrumar um sócio, mesmo que fosse um sócio laranja, o cunhado, a esposa, né? Com 1% do capital na empresa. Então, o Paulo Leonardo falou isso, o Chile já tem, nós estamos atrasados. Eu falei, por que não, gente? Eu falei, por que não a gente não propor uma lei dessa ao deputado nosso aqui da região? Imediatamente, o companheiro Karim Mauad, que era presidente da Associação Comercial Industrial de Uberaba, falou, olha, depois da manhã nós vamos receber um deputado lá, coloca no papel e vamos apresentar essa ideia para ele. E assim foi feito, o portal do Cerrado foi na reunião da Associação Comercial, encontrou lá o deputado na época federal, Marcos Montes, apresentou a ideia para ele, tramitou na Câmara, tramitou no Senado, 2 anos depois, em julho de 2012, 11, tem que confirmar aqui, a lei da EIRELI passou a valer no Brasil, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O último levantamento que eu vi estava na casa de bilhões de reais os investimentos através da EIRELI e milhares de empregos gerados no Brasil. Então, nós podemos criar leis se fizermos um lobby do bem. Lobby, né, traduzindo, seria pressão. Vamos pressionar para essa coisa aqui que é boa. Então, o lobby do bem ele é possível, e está aqui o nosso exemplo. Né? Podemos fazer coisas boas copiando boas leis, bons projetos que existem no exterior e no município do Brasil, nos municípios. Eu dei muito exemplo aí para vocês atrás, de sites interessantes, vocês podem pegar as informações. Finalizando, eu diria para vocês que vocês devem pensar, né, nos próximos anos de vocês, vocês são muito jovens, qual vai ser a contribuição de vocês para fazer parte da nação? Vocês têm que valorizar os nossos bons costumes, que existem também, o nosso passado comum, o nosso território, o nosso destino comum, que vocês vão ter que ajudar a construir. E a forma disso é eleger bons governos, governos éticos e cidadãos. Fazer parte da política, mas com ética e com cidadania. O jogo de poder sempre vai existir. E aqui, além do livro da Cláudia Valim, que eu já citei, está nos slides aí, eu cito um que não está aqui, que é um livrinho muito fácil de ler, que é um manual, que se chama A Arte da Guerra, de um chinês que escreveu isso 500 anos antes de Cristo, chama Sun Tzu. Sun, em mandarim, significa mestre, então, mestre Tzu. Ele ensina como vencer sem fazer a guerra. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem a necessidade de lutar. Bom proveito. Muito obrigado a vocês. Tenham um excelente final de Rila.